Olá pessoal, esse vídeo é um pouquinho diferente, ele é bem mais comprido do que os outros vídeos que eu costumo postar. Eu tô pintando, eu vou pintar, né, tô desenhando e vou pintar no tempo normal, não vou acelerar o vídeo. E eu decidi fazer isso porque muita gente estava me pedindo, né, pra eu pintar, assim, pra eu mostrar todo o meu processo. Então eu escolhi essa imagem porque foi uma imagem mais simples, um design mais simples e que não tem tanto detalhe, tanta aquarela por trás, assim. As aquarelas normalmente levam um tempo bem grande para ficarem prontas, às vezes até mesmo dias, então não seria possível. E aí eu escolhi esse design então porque eu acho que do começo até o final a gente tem aí uns 20 ou 25 minutos mais ou menos de processo, tá certo? E aí vocês estão vendo que eu tô primeiro usando a mesa de luz e passando. Esse foi um design que eu fiz no papel primeiro, numa folha ofício. E para essa imagem eu escolhi falar sobre desenhar ou pintar sentimentos, colocar no papel, né, os sentimentos. Porque foi exatamente o que aconteceu com essa imagem. Então, assim, eu pinto sentimentos já há muito tempo, sejam os sentimentos que eu quero ensinar pro Lulu, então coisas um pouco mais óbvias, né, como carinhas sorrindo ou carinhas tristes ou raiva, enfim, todos os sentimentos. Eu tenho uma série de mood boards que nada mais são do que isso, né? Carinhas tipo emojis que vão mostrando assim os sentimentos e que eu uso ainda para trabalhar com ele, para ele aprender e conseguir identificar aquilo que ele tá sentindo. E eu também pinto muito como eu me sinto. E esse foi um processo que eu descobri, que não foi assim tão... como é que eu posso dizer assim? Tão objetivo, né? Vou sentar e pintar aqui. Então, normalmente, eu gosto muito de pintar de acordo com os meus sentimentos mesmo, assim, sentar e deixar fluir o que eu tô a fim de desenhar naquela fase, naquela hora. E normalmente eu vou desenhando, eu pego algumas folhas brancas e eu vou rabiscando, e geralmente tem um design, um momento que eu paro e começo então a ficar só naquele desenho. Então vocês estão vendo aí, eu tô mostrando para vocês o desenho que eu fiz no papel primeiro, e foi a mesma coisa aqui. Então eu usei bastante papel branco, fui desenhando várias bonequinhas com essa feição um pouco mais tristonha, digamos assim, né, mais serena, e eu fui desenhando várias delas até eu chegar mais ou menos nesse design, algo próximo. E aí fui fazendo muitas delas. Eu acho que no final eu tinha umas 4 ou 5 bem próximas desse design, como vocês estão vendo. E eu deixei elas quietas num canto durante um tempo. E aí um belo dia acordei querendo pintar alguma coisa pra mim. Fui lá e busquei aquele molde que vocês viram, né, aquele desenho que tava lá, e resolvi passar então pro papel e fazer ele em aquarela. E geralmente, quando eu vou passar para aquarela de um molde prévio, aí sim eu começo a pensar um pouco no que me levou até ali, por que eu escolhi aquele desenho naquele momento, por que ele saiu de mim, o que estava acontecendo, por onde eu estava passando, e tudo isso acaba que vai guiando um pouco as cores da minha aquarela, e vão guiando um pouco, eu vou entendendo melhor, né, o porquê. Então, esse é mais ou menos o meu processo quando eu tô pintando algum sentimento. Hoje em dia eu já sei que aquilo é algum sentimento, alguma coisa que eu precisava, estava trabalhando dentro de mim, ou estou trabalhando, mas nem sempre foi assim, né? Muitas vezes eu simplesmente ia fazendo, e chegou um momento que eu comecei realmente
a ter esse pensamento mais analítico aí em cima dos desenhos. E hoje em dia eu acho que isso vem de uma forma um pouco mais natural. Às vezes eu fico bem curiosa para saber por que isso está saindo de dentro de mim, mas a maioria das vezes eu deixo fluir, que em algum momento eu vou entender melhor aquela situação. E no caso desse desenho, eu fiz a postagem lá no Instagram, esse vídeo vem associado a essa postagem, onde eu conto um pouco a história e o que estava passando aqui na minha vida no momento que eu resolvi fazer esse desenho. E basicamente a sensação, né, que esse desenho me passa é uma sensação de alguém que precisa de um acolhimento, enfim, é algo um pouco assim na solidão, né, algo voltado mais para si mesmo, porém buscando esse abraço aí que a bonequinha está se dando, né, buscando de alguma fonte exterior. E o que tem rolado e o que está acontecendo agora bem forte, pelo menos agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui nas nossas vidas, é que quando vai chegando o entardecer, o Lulu vai ficando muito nervoso, muito ansioso. Normalmente lá para umas 5, 6 horas da tarde ele vai ficando assim. Tem dias que são piores, tem dias que são mais tranquilos. E são momentos bem tensos, ele fica bem ansioso, ele chora, ele não quer que fique noite, ele quer fazer alguma coisa, ele quer ir para todos os lugares e todas as outras casas, menos ficar aqui na casinha dele. E tem sido algo bem difícil, a gente vem conversando há algum tempo. Eu já fiz alguns bem antes desse. Eu tenho uma série de desenhos que trabalham um pouco o anoitecer. Eu provavelmente vou ter que começar a trabalhar com ele o entardecer, porque né, é nesse momento. Mas eu trabalhei bastante o anoitecer, a noite, né? A noite como amiga, a noite como uma coisa boa ao invés de uma coisa ruim, e não surtiu muito efeito. Então ele continua tendo essas ansiedades. E assim, todo o processo que o Lulu passa, né, todas as dificuldades que eu tenho que lidar com ele, quando eu quero trabalhar alguma questão, eu entro muito num processo de autorreflexão, né, de tentar entender como eu me sentiria no lugar dele, com medo de ficar de noite, né? Eu comecei a tentar entender. Eu acho que não foi tanto não é tanto o medo do escuro, da noite em si, mas é o encerramento do dia, né? É acabar um momento de brincadeira, eu acho que é esse momento onde ele precisa ficar calmo e tranquilo com os próprios pensamentos. E nesse momento que a gente está passando, que é um momento onde a gente tem falado muito em doença, o coronavírus, enfim, tem algumas outras questões, algumas outras doenças acontecendo na nossa família também. Eu fiquei um tempo isolada dele, inclusive, por conta do corona. Então eu acho que todas essas questões, né, quando ele é uma criança hiperativa, então assim, quando ele para de brincar, né, quando ele tem que desacelerar, como todos nós, vai chegando de noite, aí a gente desacelera o corpo, mas a nossa mente continua, né, é o momento então que a nossa mente para e tem tempo de refletir e pensar e etc. Então essa foi a minha interpretação mais ou menos do que o que ele deve estar passando, ou por que é tão difícil para ele passar por esse momento do entardecer, né, de parar o dia e passar para essa fase da noite. E eu me perguntei se seria o escuro. A gente trabalhou essa questão do escuro, tivemos muitos livrinhos que foram introduzidos e eu cheguei à conclusão que não é o escuro, até porque em muitos momentos durante o dia eu propositalmente coloquei a gente em situações de escuro, né, sem luz, fechadas e tudo, no banheiro escuro, no banheiro fechado, e em nenhum momento ele demonstrou essa ansiedade, esse medo, essa insegurança do entardecer. Então eu comecei a refletir um pouco, a entrar ali em mim, como eu disse, né, e tentar entender o né, por quê, qual seria o motivo. Porém,
mesmo tendo feito essa reflexão e tendo entendido, né, compreendido que provavelmente o medo não é do escuro e sim dessa passagem de um momento agitado para um momento mais calmo, mais tranquilo, mais com os pensamentos dele, eu vivi aí um período de que eu tava me sentindo muito impotente perante essa situação. E além de impotente, no sentido de não tem nada que eu consiga fazer, eu já fiz muitos desenhos, a gente já leu livrinhos, eu já tentei de todas as formas e nada resolve essa situação, né? Além dessa impotência, eu tava me sentindo um pouco também, como é que eu posso dizer assim? Não tem uma palavra para isso, eu gostaria de usar essa palavra correta, mas eu acho que eu tava me sentindo um pouquinho deixada de lado, não é ainda a palavra certa, mas assim, eu sentia que nesse momento do entardecer, eu sinto, né, nesse momento do entardecer, ele não quer a casinha, ele não quer ficar comigo, ele quer sair, ele quer ficar com outras pessoas, ele quer ir para outros lugares. E até eu consegui entender, porque eu acho que agora eu tô começando a compreender que o fato dele querer sair, ele não me querer, ele querer ir para casa do pai, querer ir para casa da avó, querer ir para outros lugares, é mais uma necessidade de movimento, de sair daquilo que é conhecido, daquele momento de acabou o dia, encerrou, vamos dormir, para colocar a vida dele um pouquinho mais em movimento mesmo, estender esse momento, né? Para ser um pouco mais dia por um período maior. Mas eu tive esse breve momento de me sentir frustrada, de me sentir não quista, vou colocar dessa forma, né? Por ele, rejeitada, acho que essa era a palavra, rejeitada de uma certa forma. E teve esse breve momento que eu levei pro pessoal. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a fazer essa série de desenhos. Então, quando a gente olha, muitas pessoas fizeram até essa observação, são bonequinhas com um olhar um pouco mais triste, são bonequinhas que, se abraçam, se recolhem, e eu acho que era esse sentimento, exatamente ali, esse sentimento que eu tava colocando pra fora, né? E é interessante que eu trabalhei muito, acho que foi bem durante o Natal e a virada do ano, essa minha fase. Foi uma fase que eu dei uma pausa nos meus desenhos pra fora, né? Nos desenhos, nas encomendas, e desenhei pra mim, eu tava com essa necessidade. E eu desenhei sem parar, gastei algumas canetas nesse momento. E depois que eu terminei, essa sensação de rejeição, ela foi embora. Então eu acho que quando eu sento, aí vocês estão vendo o vídeo nesse momento que eu sentei pra fazer esse desenho, foi exatamente o momento que eu deixei essa sensação ir. Foi essa percepção, né? Foi quando eu tive aquela luz, eu tava realmente pensando no que fazer com o Lulu, e eu achei que eu tava desenhando, minha primeira intenção quando eu peguei esse design foi desenhar pra ele a noite triste, porque eu já tava assim, sem saber mais o que fazer. A noite é sempre amiga, a noite tá sempre abraçada com o dia, os meus outros desenhos são sempre nessa nota. E nesse momento eu falei, chega, agora a noite tá triste, porque o Lulu não gosta dela e ela tem tanto pra oferecer, então a noite tá triste. E eu ia realmente usar esse desenho dessa forma. E algo tava me incomodando, eu não queria usar dessa forma, porque eu realmente não queria que o Lulu fosse motivo de tristeza e que a aflição e a ansiedade dele fosse motivo de tristeza pra ninguém, nem pra nenhum ser do imaginário que fosse, né, à noite, essa representação. Mas eu tava realmente desenhando no momento que eu peguei pra desenhar esse boneco, essa bonequinha, eu comecei com essa intenção. E aí, ao longo do processo, eu fui descobrindo que eu não tava desenhando a noite triste, mas eu tava desenhando o meu sentimento de rejeição, né? Poxa, eu tô aqui tentando acolher o Lulu de todas as formas, fazer o entardecer ser mais divertido,
tentar dar para ele todo o carinho, toda a segurança que ele precisa e o que passa na nossa cabeça nesse momento, né? Acho que mães e pais, enfim. Nós queremos ser a base, né, da criança, a gente quer ser aquela rede de segurança, a gente quer ser o colo onde eles se sentem em paz. E eu não estava conseguindo oferecer isso para ele, né? Ou enfim, eu realmente não estava entendendo qual a necessidade dele. Não sei se já estou, mas estou num processo que eu acho que está chegando mais próximo. E aí eu percebi que o que eu estava desenhando era esse meu sentimento de isso, né? Que eu estava naquele momento sendo extremamente egoísta de uma certa forma e transformando aquele momento dele, daquele monte de sensação, eu tava transformando aquilo em algo meu, eu tava agindo de uma forma muito pessoal, então eu interpretei isso como um momento necessário, claro, porque eu tava sentindo assim, e se eu não reconhecesse, eu não conseguiria seguir em frente, né? Eu não conseguiria entrar nesse processo de me colocar no lugar dele, eu não conseguiria entrar nesse processo de entender que o que ele precisa é realmente movimentar o dia dele. Então foi extremamente necessário. Porém foi um momento egoísta, porque na realidade o que importa, né, é o bem-estar dele, é que ele possa se sentir bem e seguro no momento do entardecer, seja lá onde esse lugar for, né, seja se ele precisar ir para casa da avó, para casa do pai, ou se ele precisar ir dar um passeio, se ele precisar brincar até mais tarde, assistir um filminho até mais tarde, seja lá o que ele precise, é importante que eu consiga dar para ele naquele momento. E eu acho que saber acolher e saber respeitar, né, e ser essa rede de apoio é exatamente isso. Saber que existe hora da gente abraçar forte e ter a pessoa ali resguardada no nosso colo, e tem hora que a gente tem que saber dizer ok, se isso é melhor pra você, então vai lá, faça isso, e tá com ele e dar o apoio e o suporte, que seja levar ele na casa da avó, ficar um pouco com ele lá, que seja, enfim, ir no supermercado pra distrair, seja lá o que for, saber fazer caber isso dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vivência, né? Então eu comecei a respeitar um pouquinho mais essa necessidade dele. Ele ainda tá tendo os questionamentos, porém faz tempo já que ele não tem mais uma crise, né, assim, de choro, de realmente chorar, de realmente ficar muito nervoso, muito ansioso. Então, quando começa a anoitecer, ele fala: olha mamãe, olha a janela mamãe, tá escuro, tá ficando escuro. Por quê? Ele sempre me pergunta, por que tá escuro? E a gente conversa um pouco sobre isso, a gente conversa um pouco sobre o que ele quer fazer, o que precisa ser feito agora, e normalmente essa ansiedade tem se dissipado, né? Atualmente ela tem se dissipado um pouquinho mais, né? Eu acho que dá sim para eu trabalhar esse momento de uma forma um pouco mais sábia, porém eu ainda tô procurando essa forma. O desenho não foi eficaz, não cumpriu o seu propósito, vou colocar dessa forma, até porque eu acho que ele tá crescendo também. Eu acho que esse é uma outra discussão em torno de eu estar agora desenhando bastante os meus sentimentos, porque então aquele efeito mágico, lúdico, imediato que os desenhos tinham nele já não são mais assim. É lógico que eles têm um super efeito e ele gosta bastante ainda dos desenhos, e a gente ainda faz personagens, e a gente ainda usa muito das artes dele para trabalhar muitas questões. Ele já tem entendido mais que aquilo é o mundo da imaginação, que é só um desenho. Então, isso faz com que esses personagens, esses desenhos percam um pouco a força, né? Ele sabe que são construções minhas tentando trabalhar alguma questão dele, né? Ele é esperto, inteligente, nesse sentido. Emocionalmente, ele é bem maduro
Então eu vejo que existe esse conhecimento, essa sabedoria da parte dele. Então fica um pouco, pra mim, um pouco mais difícil. Eu tô tendo que dar uma mudada e usar os nossos desenhos de uma forma diferente. Então é isso, acho que esse sentimento que essa bonequinha que vocês estão vendo carrega todos esses sentimentos meus, no caso, não tem nada a ver com Lulu, no caso tem a ver porque, enfim, né, ele tá aqui comigo, faz parte da minha vida e faz parte de eu estar me sentindo assim, mas não foi um desenho que eu fiz para ele, o que é bem incomum. Eu normalmente desenho para trabalhar alguma coisa com ele, para ele, diretamente, né? E dessa vez não foi isso. Mas foi um exercício muito bom, muito legal de eu ter feito e que veio cheio de aprendizado. E eu escolhi pintar à noite, né? O escuro, assim, o cabelo dela como à noite, porque é esse momento que a gente tá passando, né? Depois que eu fiz o da noite, eu comecei a pensar que é importante passar a trabalhar o entardecer e não exatamente a noite, o escuro. Mas, enfim, nesse momento eu tinha escolhido a noite, porque a minha ideia inicial era realmente produzir essa bonequinha, né, à noite, que entristece a partir do momento que o Lulu não gosta que ela chegue. Mas eu já me comprometi a trabalhar um pouquinho mais a questão do entardecer, que é o momento que causa ansiedade nele, não necessariamente à noite. E é isso, eu vou continuar, eu acho que agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a pintura em si, porque eu já falei bastante sobre a história dessa ilustração. Então, eu posso partir um pouco agora para falar para vocês um pouquinho sobre essa ilustração. Então eu usei no processo uma mistura de cores, eu usei bastante Payne's Gray, que chama, com um azul escuro que eu não... Indian Train Blue, se eu não me engano, o nome desse azul. E foi essa mistura que eu escolhi para fazer à noite. Eu fiz com um pincel com uma técnica mais seca, menos molhada, porque eu queria que ficasse bem escuro e eu não queria que ficasse tão homogêneo. Quando a gente usa uma técnica molhada, bem molhada, com bastante água, na aquarela, com a aquarela bem diluída, a pintura tende a ficar um pouco mais homogênea e eu não queria isso. Eu queria realmente que a gente pudesse ver um pouco das pinceladas, porque eu acho que isso dá uma sensação maior de céu, né? O céu não é tão homogêneo assim. Vocês desculpam aí que tá aparecendo na minha cabeça o tempo inteiro, mas o meu tripé agora tá bem alto, tá bem no alto. É um tripé novo que eu comprei, ainda tô me adaptando a ele tá bem lá no alto. A minha cabeça fica aparecendo o tempo inteiro, mas tá ok, eu acho que não prejudicou. Eu tô vendo se tá seco. Enquanto isso eu tô pintando o olho, eu escolhi um dourado pra fazer um efeito bem legal pro olho dela. E eu quis deixar esse contraste entre o escuro do cabelo e o corpinho da boneca, sendo ele só de caneta. Eu usei uma canetinha, se eu não me engano, foi da Uniball. Eu não me ligo muito na marca da canetinha, eu sempre compro o que tá rolando, o que eu consigo comprar, mas eu sempre presto atenção para elas serem à prova d'água, né? Porque eu passo a aquarela por cima e se ela não for à prova d'água, mancha e faz uma sujeirada danada. E a tinta que eu uso, vocês já conhecem, a minha aquarela é toda da White Nights. Eu adoro, é uma aquarela muito maravilhosa. Inclusive a dourada também. Eu gosto muito das cores metálicas da White Nights. E o preto também, eu tô usando Neutral Black, que chama. É a cor desse preto que eu tô usando para pupila. Então, é esse processo que vocês estão vendo aí, bem delicadinho de pintar os olhos. Poderia ter aproximado um pouquinho mais, mas tudo bem.
Vocês estão vendo bem de cima. E aí, eu vou terminar fazendo os detalhes. Eu faço 2 bochechinhas, porque eu achei que ela tava muito pálida e não me agradou muito. A minha ideia inicial era fazer uma bonequinha preta para a noite, só que as primeiras imagens que eu fiz, elas não deram muito contraste. Então eu achei que não ficou legal e eu escolhi usar a bonequinha preta para representar o dia e a bonequinha branca para representar a noite, por conta do contraste mesmo de cores, para dar uma leitura maior. Então essas são, enfim, são bonequinhas que eu vou postar com certeza ainda no Instagram, mas eu ainda não... Eu quis postar essa primeiro por uma série de motivos, e depois elas vão aparecer por lá. Eu tô usando o secador, que também é outra coisa que eu não faço nunca, principalmente porque eu uso muito a técnica molhada, e a técnica molhada com secador não é muito legal, porque acaba espalhando a tinta. Mas nesse caso, como eu usei uma tinta bem seca, né, mais seca, mais pigmento do que água, eu pude usar o secador, e também porque eu tava gravando esse vídeo com o intuito que ele fosse um vídeo corrido, que eu pudesse postar pra vocês do processo todinho, do começo até o final. Então eu usei o secador pra acelerar. Aí eu escolhi uma canetinha Posca. Eu uso ou a canetinha de gel, eu tenho uma canetinha de gel, que eu também gosto bastante, mas eu prefiro a Posca, porque eu acho que ela é uma canetinha que de tinta acrílica, então ela é mais fácil, ela fica mais homogênea. A de gel, às vezes eu tenho problemas quando eu vou pintar, não fica tão claro, eu tenho que passar por cima. E a Posca, como vocês estão vendo, basta um toque e ela já dá toda essa leitura aí de estrelinhas que vocês estão vendo, que eu achei que ficou ótimo com esse fundo azul escuro. Eu particularmente amei esse desenho, ele vai pra minha parede, eu tô muito encantada, não só pelo design, que eu achei que ficou bem legal, mas também pela história que ele carrega, porque é muito significativa, traz uma importância muito grande pra mim, né, de ter esse olhar, de sair do entender o pessoal, entender os meus sentimentos, validar esses sentimentos, mas poder seguir em frente com esse olhar menos egoísta, né, e sacar que é a dor do outro e não a minha, que tá aqui sendo trabalhada, né, para qual eu tô buscando soluções. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi comprido, mas ele foi super importante pra mim e fala sobre algo que eu acho que é bem interessante dentro da maternidade, da paternidade, enfim, de criar uma criança. Deixa o like de vocês, compartilha se gostaram, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.